Olá, meu nome é Lucas e seja bem-vindo à Paverse NP. Nesse vídeo falaremos sobre a estrutura pair em C++. Começando pela definição. Pair é uma estrutura que representa um par de variáveis. Em um pair, eu guardo o valor de duas variáveis. E aqui está a declaração de um pair. Nesse pair, de nome indivíduo, eu estou armazenando uma string e um inteiro. Porém, nesse momento eu não estou armazenando nada. E é por isso que precisamos ver o primeiro recurso dessa estrutura. O primeiro recurso é o próprio primeiro elemento. E o primeiro elemento desse pair indivíduo é uma string. Como eu faço para adicionar um valor a ele? É simples. É só indicar que indivíduo.first, o primeiro valor, corresponde à string Lucas. E agora que sabemos como armazenar o primeiro elemento em um pair, vamos para o segundo recurso dessa estrutura, que é justamente saber armazenar o segundo elemento dessa estrutura pair. Fazemos isso da seguinte maneira, através do indivíduo.second. Escrevemos indivíduo.second e damos um valor a essa variável, que nesse caso é 17. Por fim, há também uma outra maneira de armazenar os valores das duas variáveis em um pair, e é através da função makePair. Através dessa função makePair, eu não preciso do atributo first ou do second. É apenas necessário utilizar essa função e colocar o valor da respectiva variável. Primeiro, o da primeira variável e, em segundo lugar, o da segunda variável. Dessa maneira, temos o mesmo resultado. Indivíduo terá como primeiro elemento a string Lucas e como segundo elemento o inteiro 17. E por fim, a estrutura pair apresenta uma segunda função que pode ser muito útil, que é a função swap. Essa função swap serve para trocar os valores armazenados em um par de estruturas pair. Por exemplo, nesse caso eu tenho o indivíduo, que é um par da string Lucas e da idade ou do inteiro 17. Eu também tenho esse pair herói, é uma estrutura que armazena uma string Bruce e uma idade ou inteiro 40. E quando eu utilizo essa função swap, pedindo para trocar os valores de indivíduo e herói, se eu peço para mostrar o primeiro elemento de herói e o segundo elemento de herói, eu vou ter esse seguinte resultado: Lucas e 17. Agora que sabemos como armazenar o primeiro elemento de um pair, como armazenar o segundo elemento de um pair, como utilizar as funções makePair e swap, vamos para um problema prático. Estou aqui com o olho aberto e vamos para a resolução do problema times. Vamos começar pelo enunciado. As aulas de educação física em muitas escolas acontecem da seguinte maneira: o professor entrega uma bola aos alunos, geralmente de futebol, e estes se dividem em times, onde jogam partidas alternadamente. A maneira como os times são escolhidos também é semelhante em todas as escolas. Decide-se quantos times serão formados e uma pessoa para montar cada um dos times. Cada pessoa vai escolher alternadamente um dos alunos restantes para fazer parte de sua equipe. Como todos querem ter uma boa equipe, a pessoa que vai escolher o próximo membro do time escolhe aquele, dentre os ainda disponíveis, que possui o melhor nível de habilidade. Assim, os times acabam ficando relativamente equilibrados na soma do nível de habilidade dos jogadores. Dada uma lista de alunos que serão escolhidos e seus respectivos níveis de habilidade para os times e a quantidade de times que serão formados, mostre como ficarão os times ao final do processo de montagem dos mesmos. A entrada contém dois números inteiros, n e t, representando respectivamente a quantidade de alunos e de times a ser formados, sendo que as n linhas seguintes descrevem cada uma um aluno disponível para a escolha de times. Cada uma dessas linhas possui o nome do aluno e um inteiro H descrevendo seu nível de habilidade. Não existem dois alunos com o mesmo nível de habilidade, todos eles possuem nomes diferentes. E por fim, temos que mostrar a organização de cada time. Estou aqui com o Replit aberto e vamos começar a implementação. Vou utilizar IOString e string. Em seguida, eu vou falar que a gente está usando namespace std e um int main. Agora eu leio
número de alunos e de times. E agora eu vou utilizar a estrutura vetor que aprendemos em vídeos passados. Caso você não saiba como utilizá-la, assista o vídeo de vetores desse canal, que é um vetor. Para utilizar essa biblioteca, eu tenho que importá-la aqui, que vai armazenar os jogadores. E por que eu deixei o tipo em branco? Porque ele será um vetor de pares. Eu vou armazenar cada jogador como um par de seu nome e sua habilidade. Com isso, aqui está o tipo desse vetor. É um par de string e de inteiro. Porém, eu vou ter que utilizar esse par muitas vezes. E para simplificar, eu vou utilizar um recurso que C++ oferece para evitar ficar escrevendo par de string inteiro. Esse recurso é o typedef. Ele é um atalho para a gente não precisar ficar escrevendo a mesma coisa várias vezes. Eu primeiro coloco o que eu quero simplificar. Eu quero que esse pair de string inteiro seja simplificado. E ele vai ter o nome PSI. Isso torna o nosso programa muito mais legível, porque é apenas necessário colocar vetor de PSI aqui. Então eu tenho vetor de PSI, jogadores. E agora eu leio cada um dos jogadores. Então, com isso eu primeiro leio o nome, string A, e depois o inteiro, habilidade, sem maior A, maior H. E agora eu declaro que PSI, o par de string inteiro, jogador, é igual a um make underline pair de A e H. E por fim, eu adiciono esses jogadores, esse jogador, ao vetor jogadores. E agora, eu vou precisar ordenar esses jogadores segundo a habilidade. E para isso, eu vou utilizar a função sort. Então eu venho aqui importar mais uma biblioteca, que é a biblioteca algoritmo. E agora, eu simplesmente escrevo sort jogadores.begin jogadores.end. Essa ordenação, caso você esteja confuso, também é abordada no vídeo de vetores. Então, se você não sabe, vai lá e dá uma olhada. E por fim, o método que eu vou utilizar para comparar, já que essa não é uma comparação padrão, é o método comp, que eu já vou escrever. E agora vamos escrever o método comp. O método comp retorna um booleano, com isso escrevo bool aqui, ele tem o nome comp, e ele recebe dois pair de string inteiro, como seus argumentos. Um PSA e um PSB. E ele retorna se a.second, isso é, se a habilidade do primeiro jogador é maior do que a habilidade do segundo jogador. Assim, eu vou ter uma ordem decrescente de habilidade no vetor jogadores. Agora que temos uma lista ordenada dos jogadores segundo sua habilidade, precisamos montar os times. E para isso, vou criar um vetor de parent_int. Na verdade, um array de vetor parent_int. Times. Eu vou colocar 10.000 times no limite, vai. 10.010, porque é mais do que o número de jogadores, então já é o suficiente. Pair string inteiro. E agora para montar cada time, é só percorrer o vetor de jogadores e estabelecer o time atual no qual eu vou colocar jogador. No começo, int contador, vai ser o primeiro time que eu vou adicionar os jogadores. E eu sempre adiciono. Então, times, contador, ponto push, underline back, jogadores,
i ponto first. Jogadores i. Então, dessa maneira, é apenas necessário criar um for. Para isso, é apenas necessário criar um for que irá percorrer todos os jogadores e adicionar o jogador de maior habilidade que está sobrando a um time. Qual é esse time? O time é estabelecido por essa variável contador aqui, que começa do 1 e vai até o número de times. Para isso, eu utilizo esse for, começando do jogador 0, indo até o jogador n-1, já que é um vetor e a contagem começa do 0. Eu adiciono ao time atual, que eu estou colocando o jogador, esse jogador mais habilidoso que está sobrando. E por fim, eu incremento 1 no contador. Porém, se o contador for maior do que a quantidade de times, for maior do que t, o contador fica igual a 1 novamente. E agora que já temos cada jogador em seu respectivo time, é apenas necessário fazer um último for, int i é igual a 0, e tem que ser menor do que a quantidade de times, menor ou igual, na verdade começa do 1 aqui, porque o meu contador começou do 1, e mais. E agora, é apenas necessário ordenar esse vetor. Então, sort times e ponto begin times e ponto end através do método compara. Esse método, a gente vai ter que criar um outro método compara. Então, método compara nome. Esse aqui é o compara habilidade. Então, vamos renomear aqui habilidade. Esse aqui vai ser o compara nome. Que ele vai receber um pair de string inteiro A e um pair de string B, inteiro B. E ele vai pegar o nome do primeiro, que é uma string, então nome 1, que é igual a a.first, e string nome 2, que é o b.first. Então ele pega o nome de cada um desses jogadores, e agora a gente vai precisar ver qual desses nomes está primeiro na ordem alfabética. E para isso, a gente precisa pegar cada letra inicial do nome e comparar. Quando a gente achar uma letra que é diferente, a gente pega a primeira com a primeira, a segunda com a segunda. A partir do momento que um desses pares de letra for diferente, a gente compara eles para ver qual que está primeiro na ordem alfabética. O contador vai ser o IK, o int k, que começa do 0. E enquanto nome 1 k igual ao nome 2 k, eu incremento 1 no contador. E por fim, eu retorno se o nome 1k é menor do que nome 2k. Essa comparação é possível já que caracteres e inteiros estão fortemente associados, diretamente associados pela tabela ASCII. Caracteres diferentes possuem números na tabela ASCII diferentes. E caracteres que vêm depois, na ordem alfabética, possuem números na tabela ASCII maiores do que aqueles que vêm antes na ordem alfabética. Com isso, eu estarei comparando o número respectivo de cada um na tabela ASCII, e assim eu vou retornar se o nome 1 possui o nome 1 do jogador A que vem antes, está antes na ordem alfabética do que o nome 2, que corresponde ao nome do segundo jogador do vetor. Agora, dado que eu ordenei tudo, é apenas necessário fazer agora o último for de verdade, começando do... Vamos utilizar o k, que é igual a 0,
K tem que ser menor do que times e ponto size e K++. E agora é apenas necessário mostrar o nome desse jogador. Então times 1 K.first menor endline. E além disso, antes a gente tem que mostrar o nome do time. Cout menor time mais T menor endline. Esse mais não existe, na verdade. Vou colocar o menor. E por fim, a gente tem que pular uma linha também. Vamos ver. Tomamos um erro de 5%. Vamos ver o que está errado. Eu acho que é nesse comparar nome. Porque algumas vezes a gente vai passar dos limites. Ao incrementar 1 no K, a gente pode passar do tamanho do nome. Então, enquanto o nome 1, K, é igual ao nome 2, K. Então a gente tem que adicionar um if aqui. Se K for maior do que nome 1, ponto size. Isso quer dizer que nome 1 está antes. Então a gente torna true. Agora, se não e se K for maior do que nome 2.size, isso quer dizer que nome 2.size está antes na ordem alfabética. Então a gente retorna false. Agora vamos testar novamente. Com esse caso deu certo. Parece que deu certo também. Vamos ver se era esse o erro. E ainda o erro de 5%. O erro tava aqui o tempo todo. O nome dos times não está mudando. Eu tenho que colocar I aqui, na verdade. Pronto, acho que esse era o erro. Não vou nem conferir. Tô confiante que esse seja o erro. E finalmente nossa submissão foi aceita após vários erros e várias formas. Esse é um excelente exercício para revisar toda a matéria que a gente aprendeu aqui até agora, de estruturas de dados, incluindo o vetor, menos kill. É uma boa fazer esse problema sozinho. E agora vamos para a conclusão. Por fim, nesse vídeo, aprendemos várias coisas. Aprendemos a declarar um pair, a inserir elementos, o primeiro e o segundo elemento nele, e até mesmo a trocar elementos de uma dupla de pair usando a função swap. Além disso, vimos um problema prático super longo e que, por eu não ter feito ele antes, me custou bastante tempo. Mas de qualquer forma, deu tudo certo no final. Espero que você tenha entendido tudo sobre a aula. Qualquer dúvida, não hesite em perguntar nos comentários e até uma próxima.